Eita, vamos começar a nossa sexta aula sobre soluções. Não tem mais fim não, Carlos André? Tem calma, são 10 aulas, a gente vai trabalhar os conceitos das soluções, depois mais 2 aulas de questões, talvez até 12, dependendo de como seja o andamento aí das misturas de soluções. É uma aula um pouquinho mais longa. E a de hoje? A de hoje é um show de bola, porque não existe prova de química que não apareça isso. O que é que a gente vai tratar? As curvas de solubilidade. Inclusive isso poderia estar na prova de matemática, porque na prova de matemática do teu Enem tem um tópico lá no conteúdo que é análise gráfica. E o que nós vamos fazer agora nesse momento inicial é analisar um gráfico de uma curva de solubilidade. A primeira coisa que você pode me perguntar é: o que é solubilidade, Carlos André? É igual a paciência. Você tem paciência com todo mundo? Sinceramente, você consegue assistir 10 aulas de química no dia? É claro que consegue. Química é um espetáculo, não é indicado. Não é indicado. O indicado é que você assista uma aula de cada disciplina específica sua aí, para que a gente possa trabalhar bem. Dá 1 hora aproximadamente por dia, resolve as questões, estuda, manda material, recebe material, resolve questão, tira dúvida, vai, até crescer. É assim que funciona. Ah, mas eu quero assistir 20 aulas de química por dia, porque eu sou apaixonado por química, eu também sou. É uma coisa que não satura. Tem coisas e coisas. Você tem que concordar comigo que paciência não é igual para todo mundo. Que tem pessoas que você tem uma paciência infinita, absurda, que o mundo se acaba e você continuando tendo paciência, que a pessoa erra, e você cada vez mais perdoando, cada vez mais amando. Isso é paciência. E tem outros que o cara fez nada, ele só fez olhar para você. Complicou o negócio. Por quê? Porque depende da substância que está envolvido. Você tem que lembrar que uma solução sempre se refere a uma mistura homogênea. Então, o soluto e o solvente, eles têm uma relação íntima entre eles. Eles possuem afinidade. Ou ambos são polares, ou ambos são apolares. Porque polar dissolve o polar e o apolar dissolve o apolar. Meus queridos e preciosos amigos, eu te convido a vir comigo numa jornada linda agora, que é ir para a telinha estudar o coeficiente de solubilidade. Vamos comigo, vamos lá. Tá aí, o coeficiente de solubilidade. O que é um coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade é a maior massa de soluto que uma determinada massa de solvente consegue absorver. Não entendi. Vamos com calma. Vamos dar o próximo passo aqui. Vai surgir, deixa eu só apagar, eu vou explicar a você no gráfico, porque a curva de solubilidade é um gráfico, e normalmente esse gráfico, aqui no eixo Y, esse coeficiente ele é trabalhado como sendo a massa de soluto por 100 gramas de água. Aí tem gente que acha que isso é coeficiente de solubilidade, não é. Coeficiente de solubilidade, estou escrevendo aqui embaixo, é a maior quantidade de soluto que uma determinada quantidade de solvente consegue absorver. Esse solvente pode ser água? Pode, mas não tem que ser água. Esse soluto tem que ser 100 gramas, o soluto solvente tem que ser 100 gramas de água? Não, digamos que poderia ser 100 gramas de água, mas não obrigatoriamente. É o quanto você consegue absorver. Por exemplo, eu posso dizer que o coeficiente é de 25 gramas de açúcar para cada 100 gramas de cafezinho, ou para cada 20 gramas de cafezinho, ou 50 gramas de cafezinho, a uma temperatura específica, uma temperatura, por exemplo, de 80 graus Celsius. Você consegue absorver 25 em 100. Isso é um coeficiente de solubilidade. Não entendi. Deixa eu apagar logo tudo aqui para facilitar a minha vida. No eixo Y, o que você vai ter é o teu coeficiente. Vamos por partes aqui agora. Como é que funciona isso? E no eixo X, a temperatura em graus Celsius, ok? Seguiu. Apareceu a curva, essa curva crescente que está surgindo para você aí. É uma curva que está saindo do zero, porque inicialmente eu não absorvi nada, ela não existe, e ela começou a crescer. Uma curva crescente. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior a temperatura, nesse caso, maior a solubilidade. Esquentou, você aumenta a solubilidade. E como é que eu faço essa leitura? Vai aparecer na tua tela agora o número 20 no eixo X. Chegou o número 20 aqui? Ok. Isso quer dizer o quê? Que eu vou calcular, estou aqui em cima na tela, o coeficiente de solubilidade a 20 graus Celsius, ok? Vamos lá, vamos calcular esse coeficiente de solubilidade a 20 graus Celsius. Aí eu vou rebater, vou pegar um pontilhado e vou tracejar até atingir esse ponto aqui na curva, certo? Isso quer dizer o quê? Que se eu rebater agora para o eixo Y, ó, opa,
Rebateu, quando eu rebati, encontrei esse ponto. E esse ponto está marcando 35. Caramba, o que é isso? Isso quer dizer, ó, que a 20 graus Celsius, estou no canto superior da telinha de vocês, no canto superior direito, que a 20 graus Celsius você consegue absorver 35 gramas do soluto para cada 100 gramas de água. Você consegue colocar até 35 gramas que ele vai absorver. Esse coeficiente de solubilidade aqui, ó, a massa de soluto, nesse caso, 35. E a massa de solvente que eu coloquei, desculpa, peraí. Agora. E a massa de solvente que foi colocada? A massa de solvente que foi colocada, 100 gramas. Por isso, 35 por 100. É a maior massa de soluto que uma determinada massa de solvente consegue absorver. Ok? Vamos dar sequência à nossa história. Sim, ó, só uma coisa importante. Qualquer ponto em cima dessa curva aqui que eu estou pintando, você está no limite da solução. Você vai se colocar como uma solução saturada. Isso é uma solução que se encontra saturada. Qualquer ponto aqui embaixo da curva, você não atingiu o limite. Então, você se encontra insaturado. Eu não atingi ainda o limite. E se eu ultrapassar o limite por aqui, ó, ultrapassei um pouquinho, mas fiquei homogêneo, eu fiquei super saturado. E supersaturado é uma condição específica, tem que ter variação de temperatura. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu limpar a tela porque está muito carregada. Vamos dar sequência à nossa história. Curva de solubilidade está tratando o coeficiente de solubilidade, que depende da temperatura? Sim. Quando você aquece, você vai variar essa temperatura. Isso é um conselho que eu dou a todo mundo que tem um relacionamento aí. Se você tem uma namorada, uma noiva, uma esposa, aí tá estressada, tá pipocando por qualquer coisa, ou como o pessoal de Alagoas costuma dizer, tá pocando aí por qualquer coisa, tá precipitando, tá formando corpo de fundo, o que é que você faz? Aquece. E como se aquece um relacionamento? Dê um dia maravilhoso à sua namorada, à sua noiva, à sua esposa, que ela vai te dar uma noite inesquecível. Esse é o segredo. E o que é um dia maravilhoso para uma mulher? É um dia em que ela vai ter um dia de princesa, que ela vai para um salão se cuidar, você manda flores ou rosas colombianas, manda chocolates com embalagens douradas maravilhosas, chocolates suíços. Quando você manda uma joia no final da noite, ou entrega uma joia no final da noite, e de preferência um carro, um apartamento, aí pode ficar certo que você aqueceu o teu relacionamento. Aí ela vai ter uma paciência infinitamente superior ao que você já imaginou. Não conseguiu ainda não? Estuda um pouquinho mais, você vai conseguir. Aí você vai perceber e vai lembrar do que eu estou dizendo. Imagina aí. Você, mulher, vá. Você está aí do outro lado, teu namorado de hoje, vamos, te arruma aí que eu vou passar para te pegar. Sexta-feira. Aí, e sim, pega o teu passaporte. Para que não? Porque eu quero conferir teus dados. Tal. De repente você vai até o aeroporto, ele te leva até o aeroporto. O que é isso, tá? A gente vai ali. Aonde? Paris. Passar o final de semana em Paris. Você dormiu no Cabo Bró e acordou em Paris, num hotel de luxo, às margens do Rio Sena, para um passeio romântico em Paris. Olha que legal, que camarada romântico. E com direito a compras. Você vai fazer compras, vai andar com bolsa, aquelas bolsas a gente não vê caro, que só mulher entende negócio daquele. Sinceramente, quem é que não se apaixona? Só de imaginar já está sonhando, aí já está imaginando, está achando até que é 50 tons de cinza, não é por aí não. Mas se você fizer isso, não tenha dúvida que você está aumentando a temperatura. E normalmente quando você aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Sempre, sempre não. Porque tem exceção, tem quem não gosta disso, tem quem prefira não. Eu prefiro meu namorado de bicicleta, eu vou andando no quadro da bicicleta, tá tudo certo. Eu gosto assim, eu sou feliz assim. Eu sou feliz com ele, no ônibus lotado, apertadinho. Existem exceções. Vamos lá, vamos para a telinha, vamos juntos. O que importa é o amor, não importa no meio de transporte que você vai estar andando, não. Vamos analisar aqui a segunda curva de solubilidade, certo? Existem curvas decrescentes, sim. Essas curvas decrescentes, normalmente, é quando você tem um soluto que é um gás, o teu soluto é gasoso e o teu solvente é líquido. Por exemplo, refrigerante. Olha para mim. O que acontece quando você aquece um refrigerante? Isso já caiu no vestibular algumas vezes. Tem umas coisas que, assim, é dito popular, o pessoal acha que funciona, que é química e tal. O cara abre uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de cerveja e coloca uma colher no gargalo da garrafa. E fica achando que aquele colher ali vai impedir que o gás saia. É óbvio que o gás vai sair, porque a colher não vai impedir em nada a saída do gás. Isso é lenda, isso é dito popular, ele vai sair.
O que acontece é o seguinte, quando você tira a garrafa da geladeira, ela estava fria. Aí você aqueceu. Quando você aquece, ó, você está aquecendo, a solubilidade vai diminuindo, ou seja, ele consegue absorver menos gás, aí o gás começa a sair. Se eu tinha gás no refrigerante, quanto mais você aquece o refrigerante, maior a probabilidade desse gás ser liberado. Hoje, por exemplo, aconteceu um pequeno incidente aqui no estúdio, o pessoal abriu um refrigerante aqui, o refrigerante estava quente, provavelmente, e é muito comum, já deve ter acontecido também com você. Você vai abrir lá um refrigerante, aquilo ali acontece com refrigerante gelado? Normalmente não. Isso vai acontecer com refrigerante que está quente, porque a liberação do gás ela é mais intensa. Quanto maior a temperatura, menor a paciência do líquido com o gás. Então ele bota o gás para sair. Vai embora! Aí o gás sai. O gás tem que sair. Essa curva que você pode ver é uma curva que é decrescente, inversamente proporcional. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade, que não é o comum. O normal é você esquentar e aumentar a solubilidade. Para a telinha aqui comigo, vamos lá. Também existem curvas. Deixa eu tirar essa telinha daí. Tirar a curva decrescente, vou apagar o resto da tela. Existem curvas que são essas assim, ó, são bonitinhas. Elas, tá. Oxe, que é isso, pelo amor de Deus. Olha, quem vai fazer engenharia vai pagar cálculo 3. E no cálculo 3 você vai aprender que isso aqui é uma função sela com pontos de inflexão da curva, que são esses pontos aqui. E para químico, o que é isso? Para química, essa função sela, que são pontos de inflexão da curva, nada mais é do que uma desidratação. Nesses pontos você vai perder água, você vai estar perdendo água. Só isso. É assim, eu tenho aqui um composto, um sal, por exemplo, que tem 8 moléculas de água ao redor dele. Quando eu vou ler isso aqui, ó, esse pontinho 8H2O, significa octa-hidratado. Aí você começa a aquecer, perdeu água. Passou a ficar, por exemplo, tri-hidratado. Aí continua aquecendo, ficou monohidratado. Um sal monohidratado é chamado de sal anidro. O que significa anidro? Anidro significa sem água. Sal anidro é sem água. Quando ele está com a parte da água e não está com toda, ele é chamado de semi-hidrato. Semi-hidrato por quê? Porque ele está com a parte da água que absorveu. E quando ele está completamente hidratado, ele vai ser chamado de hidrato. Semi-hidrato e hidrato. Esses pontos de inflexão é uma curva de solubilidade, mas é chamado de desidratação. Queridos e preciosos amigos de luta e labuta, faltam 2 tópicos para terminar soluções: diluição e mistura. Você está no curso pro Enem, lapada, vai correndo, não vai resolver questões simples, ler o texto, porque é esse o perfil do Enem. Se você está num curso de específica, aí o trabalho é diferente. O curso de específica em relação às soluções exige um pouquinho mais de questões e até com nível mais alto. Então depois que a gente terminar aí mistura e diluição, ou diluição e mistura como você preferir, a gente vai trabalhar algumas questões de soluções com ênfase numa prova específica de química, como você pode ser cobrado até com nível um pouco mais alto, para que você possa entender. Mas eu te aconselho a resolver sempre essas questões antes. Tente, sofra, chore, porque essa é a hora. Não é hora de desistir ainda. Quando tiver faltando 15 dias para a tua prova, você vai dar uma desacelerada. Até lá, ó, corre, resolve o máximo possível de questões. Um forte abraço no teu coração. Fica com Deus, fica na paz. Até a próxima aula.